Olá, bem-vindo novamente ao curso Maratona Java. Vamos continuar nossa peregrinação falando sobre exceções. Então, na última aula nós vimos como lançar exceção e as exceções do tipo checked. São as exceções que não são subclasses da classe Runtime Exception. Agora vamos falar sobre uma estrutura que também pode ser utilizada no try-catch, que é o finally. Quando você está trabalhando com alguns recursos, por exemplo, você está trabalhando com abertura de arquivos ou você está trabalhando com banco de dados, depois que você termina de utilizar esses recursos, as boas práticas dizem que você precisa fechar esses recursos. Então, por exemplo, se você abre uma conexão com o banco de dados, depois que você realiza o que você tiver que realizar, consulta ou atualização, você deve fechar essa conexão. Por quê? Porque se você tiver 1000 pessoas, 1000 clientes acessando essa conexão, ao mesmo tempo você abrir 1000 conexões e não fechar nenhuma, depois de um tempo você vai ter 2000 conexões, 3000 conexões e uma hora o banco vai parar de funcionar. A mesma coisa se você estiver trabalhando com abertura e leitura de arquivos. Então, se você abre um arquivo, você está solicitando um recurso do sistema operacional. Se você não fecha esse arquivo, esse recurso, depois que for utilizado, uma hora o seu programa vai começar a apresentar problemas. E como você sabe, todas as vezes que você trabalha com arquivos ou com algo que está além do seu controle, principalmente para obter uma conexão com o banco de dados, você vai acabar trabalhando com um try-catch. E em que momento, por exemplo, você deveria fechar esse recurso? Você deveria limpar esse recurso do seu programa e do sistema operacional. Seria dentro do try ou seria dentro do catch? Bom, vamos simular um exemplo aqui. Vamos copiar esse código aqui. Public void abrir arquivo. Na verdade, a gente não vai abrir um arquivo, só vou exemplificar para vocês o que nós devemos utilizar. Então, imagina, vamos deixar esse create new file aqui do mesmo jeito. Imagina aqui que nós estamos abrindo um arquivo. Abrindo um arquivo. Então, imagina que nessa linha nós estamos fazendo a abertura de um arquivo. Depois dessa linha, nós estamos executando a leitura do arquivo. Depois disso, nós estamos escrevendo no arquivo. Vamos remover esse file, arquivo criado, só que aí nós vamos ter que mudar a exceção aqui para exception. Remove isso aqui também. Então nós estamos aqui só fazendo uma simulação. Então imagine que nesse bloco try você está abrindo um arquivo, nesse daqui você está efetuando a leitura do arquivo, nesse daqui você está escrevendo no arquivo e logo depois dessa linha você vai fechar o arquivo. O problema é, lembre-se que quando você tem uma exceção, se alguma coisa acontecer nessa linha 33, 32 ou 31, a linha 34 nunca vai ser executada. Então, o que você pode pensar em fazer? Bom, já que eu sei que pode cair na exceção, eu vou colocar aqui na exceção também, no catch. Dessa forma, lindamente, nós vamos fechar independente do que acontecer. Mas olha o problema. Nós estamos repetindo o código. Então, como é que você pode ter certeza de que esse bloco de código vai ser executado, independente se você passou pelo try ou se você passou pelo catch? É aí que entra o bloco finally. O bloco finally, ele sempre será executado, independente se você tem, se o try executou normalmente, se o código deu uma exceção e caiu no catch,
ou até mesmo se você tem um retorno. Então o que nós vamos fazer? Nós não vamos mais colocar a liberação dos recursos dentro do bloco try ou do catch. O que nós vamos fazer é remover, Ctrl X, e vamos colocar aqui dentro do finally. E vamos executar esse código aqui, abrir arquivo. Então vamos mudar aqui check exceptions e vamos colocar abrir arquivo. E vamos remover esse try catch. Então, nesse momento vocês não precisam se preocupar com esse código que nós estamos mudando, porque quando chegarmos na parte de arquivos e falarmos sobre abertura, leitura, escrita de arquivos e banco de dados, nós vamos utilizar tanto try catch que vai acabar se tornando comum para vocês. Então, Ctrl Shift F10. Então, abrindo o arquivo, executando a leitura do arquivo, escrevendo no arquivo e fechar o arquivo executado aqui no nosso finally. Bom, vamos simular aqui que foi lançada uma exceção quando estava executando a leitura do arquivo. Throw new exception. Aí nós temos um erro de compilação aqui. Por quê? Porque como nós estamos lançando uma exceção na linha 31, essa linha 32 nunca será executada. Então a exceção que vai dar aqui é código unreachable, código que não pode ser alcançado. Então para resolver esse problema nós apenas colocamos aqui um comentário. Então o que vai acontecer? Dentro do catch, só para mostrar para vocês, Ctrl Shift F10. Então você pode ver que abriu um arquivo, executou a leitura do arquivo, em seguida deu uma exceção, que nós podemos ver, está um pouco bagunçado aqui, java.lang exception, dentro do catch e fechar o arquivo. Ou seja, logo depois dele ter executado o bloco catch, ele executou o finally. Se nós tirarmos a exceção, logo depois dele ter executado o bloco try, ele executa o finally. E mesmo que você troque aqui, colocamos para como string o tipo de retorno. Return, vamos colocar qualquer tipo de valor aqui. Lembre-se, nós temos que colocar um return no try. E lembre-se que como pode lançar uma exceção e cair no catch, você precisa colocar um return fora também. Então, dessa forma, nós sempre vamos retornar o valor. Então, se ele não executar corretamente, ele vai retornar nulo. Vamos executar, Ctrl Shift F10. Então, como você pode ver, até mesmo quando você tem um return, no nosso try, o finally é executado. Então, o finally é executado antes do valor, antes do retorno voltar para o método que chamou esse outro método aqui, o abrir arquivo, que no caso foi o main. Então, o finally, ele sempre será executado. E, para finalizar, falando sobre o finally, é importante lembrar que o try catch é um bloco de código. E esse finally, ele tem duas opções, ou vir depois do catch, ou vir depois do try, só que você precisa remover o catch. Então você tem duas opções, try finally, a gente pode remover esse nulo porque não tem mais o catch, e essa é a primeira opção. Então você nunca pode criar um try sozinho, você precisa ou de um try catch ou de um try finally, mas geralmente você utiliza try catch finally. Então lembre-se, o finally sempre é executado, independente se tem retorno, se tem exceção ou se não tem nenhum tipo de exceção. Então eu vejo vocês na próxima aula, até mais.